Eu sei que não é fácil, tem que valer a pena. Você está aqui, tem que valer a pena. Alguma coisa tem que ser extraordinária na tua vida. Eu respeito por você ter feito essa escolha. Louvo a Deus porque fico lisonjeado com isso. Não é verdade? Mas nós sabemos que tudo está no coração de Deus. Quero também agradecer os nossos irmãos que estarão conosco nesta manhã. Glória a Deus. Nos assistindo, trazendo, para si essa palavra. E hoje eu gostaria de falar sobre este tema, a mistura certa. A mistura que vai no final, depois lá no finalzinho, quando tudo está na mesa, aquela receita. Tem pessoas que têm receitas que não passam para ninguém. Eu conheço um amigo, esse amigo é dono de um açougue, e a gente pega carne com ele, para o churrasco de final de ano, Pegávamos, fazia aquele momento de confraternização, e eu sempre pergunto para ele qual é o segredo da carne ficar tão boa. E ele diz assim: amor. A resposta dele é amor. Aí vira e mexe, eu puxa a vida, eu gostaria de saber como a minha esposa come. Você conhece, nós comemos filé mignon todo dia, não é verdade? Não? A minha esposa fala assim: nossa, é mais macio do que o filé mignon. Os irmãos já saborearam. E eles, todas as vezes que eu pergunto, todas as vezes que eu vou lá, conta para mim o segredo. Ele não conta e ele diz que é amor. Todos nós sabemos da importância de uma boa receita. Às vezes, irmão, nós precisamos começar tudo de novo. Às vezes, não importa quantas vezes você quer começar, porque às vezes a gente fala assim: vai ter prejuízo, vou iniciar tudo de novo, Porque a gente já viu assim, pessoas começando tudo de novo. Agora mesmo, o Rodoanel, passou aí por uma fiscalização para ter muita coisa para ser demolida, Para recomeçar a construir. Tem coisas que precisam ser destruídas na nossa vida. Às vezes nós aprendemos coisas erradas e nós precisamos ter a humildade de voltar ao início, ao começo de tudo. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar fazer de novo, Porque às vezes você quer fazer a coisa certa depois no meio, não dá certo, depois vamos começar tudo de novo. Ter humildade. Tem um louvor que diz, quero voltar ao primeiro amor. A palavra de Deus nos fala no livro de Apocalipse. Ele diz assim: vede onde caíste, arrependa-te, volta ao início. Então, às vezes, a simplicidade, o amor, a humildade da gente faz valer. Está ouvindo a reflexão do nosso irmão Moisés? Eu achei muito interessante, Eu nunca imaginei pegar esse texto, esse versículo, e fazer dele exatamente essa base. Deus usa cada um de maneira especial. A glória de Deus está na tua vida. A presença de Deus está na sua vida. Você tem algo muito importante da parte de Deus. Talvez você não imagina, mas você é muito especial para Deus. Glória a Deus! Amém? E você sabendo disso, conhecendo disso, você vai permitir que Deus realize. Veja bem o que a palavra de Deus diz aqui, lá através
através do nosso irmãozinho Joãozinho, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não arrependeres. É impressionante como Deus é um Deus de oportunidades. Deus, ele sempre nos dá, e isso prova disso é que você inicia tudo de novo. Já percebeu ou não? Os dias só mudam de nome, sábado, domingo, segunda, mas você começa o dia de manhã, termina à tarde, dorme à noite, no dia seguinte você começa tudo de novo. Deus te dá a oportunidade de fazer diferente. Deus te dá a oportunidade de você fazer de maneira certa, correta. É impressionante que quando Paulo, nesse texto de Gálatas, quando Paulo ele diz, né, já não vivo mais Deus. Irmão, é muito importante a gente entregar a direção e o governo da nossa vida a Deus, ao Senhor. Nós não sabemos, nós achamos que sabemos, nós achamos que conhecemos, nós achamos que entendemos, mas nós não conhecemos nada. Então Deus, ele nos faz andar por caminhos retos. Ele prepara os nossos pés para a caminhada. Ele nos dá confiança naquilo que nós fazemos, nas nossas escolhas, porque nem tudo a gente sabe. A gente conhece, a gente acha que conhece. Então o Senhor dele, ele faz com que, quando Paulo fala assim, já estou crucificado, significa o seguinte: as minhas ações, as minhas atitudes, as coisas humanas que eu faço, os erros e as falhas, eu estou entregando. Você vê que você não foi crucificado, você não foi morto, você não foi crucificado, você não está preso, mas você precisa se ver assim, crucificado, preso. Paulo, certa feita, ele disse assim: eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu fui preso a Ele. É você que deve conduzir a sua vida segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode estar crucificado, você pode ser um crente, mas não estar crucificado. Você pode entender a palavra, mas não pode não estar praticando. Nós somos assim. E eu, como pastor, eu vou dizer que eu luto para praticar a palavra de Deus, mas não é fácil. É difícil praticar a palavra de Deus, né? Como diz a minha irmã ontem, ela diz assim: as pessoas acham que eu sou uma boba, porque ela é boazinha. As pessoas vão achar que você é trouxa, você é ultrapassado, atrapalhado, né? É fácil de te enganar, porque você pratica a palavra de Deus, porque você faz a palavra de Deus, porque você procura ser do bem, porque você procura ser bom. Quando Paulo ele diz: eu estou crucificado, ele está dizendo assim: olha, os meus desejos já não governam sobre mim. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que muitas coisas vão, porque é um hábito, né? A gente vive de hábitos, né? A gente tem hábitos. Nós precisamos quebrar hábitos, nós precisamos quebrar hábitos ruins na nossa vida. Você precisa destruir o que nós construímos. Tem muita coisa que nós construímos no passado que nós precisamos destruir
para reconstruir a nossa vida diante do Senhor. Pastor, eu preciso fazer tudo que eu vivi, tudo que eu fazia, tudo que eu preciso. Irmão, tem coisas que agradam a Deus, tem coisas que não agradam a Deus. E você sabe o que agrada a Deus, e você sabe o que desagrada a Deus. Aí você fala, mas eu não sei. A palavra de Deus diz o que agrada a Deus. Não é verdade? O que agrada a Deus. Então você vai buscar o que agrada a Deus. Quando você nota, Paulo está dizendo, eu sou um prisioneiro. Ele não está dizendo, ele não está reclamando que ele é um crente e não faz nada. Uma vez eu passei em Osasco, eu passei atrás de um carro, estava escrito assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo. Eu morri para o mundo. São desejos da nossa carne que precisa ser crucificado. Mas eu também já vi no outro carro, eu não bebo, eu não fumo. Ao contrário, né? O que nós precisamos entender é que se realmente eu fui crucificado pela fé, não é Deus que vai dizer que você precisa fazer. É você que vai tomar a atitude de fazer. Está escrito. Você tem se misturado com a palavra. A palavra de Deus, eu falei aqui de uma mistura certa, porque é o que mais a gente pode entender, avaliar. Quando você se mistura com Deus, quando você anda com Deus, quando você aprende com Deus. Tem um ditado que diz assim, diga com quem andas e eu te digo quem você é. Se você anda com prostituta, você vai se tornar, não estou dizendo que você, pastor, então eu não posso anda com prostituta para pregar evangelho? Legal, bacana. Eu acho que é meio arriscado. Você anda com pessoas que falam palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão. Você anda com Deus, você se torna um que nem Ele. Glória a Deus, aleluia. Você pode não ser um Deus, um pequeno Deus na carne, por causa das limitações da carne, mas você, andando com Deus, você pega o jeito de Deus. Esses dias eu estava brincando com você de um cachorrinho imitando o seu dono, né? O dono ele tem problema na perna, na internet. E o dono ele anda assim, ó, exatamente desse jeito, né? Não sei se dá para ver aí. E o cachorrinho resolveu imitar o dono. Quer dizer, eu acredito que tanto ele vê o dono daquele jeito, ele começou a fazer também, andando atrás do dono. E a pessoa filmando exatamente como ele. Quer dizer, ele pegou o jeito do dono. Nós temos um dono que é Jesus. Quem crê em Jesus é nosso dono? Tanto é nosso dono que ele é o nosso Adonai, né? E Adonai significa dono, né? Por que ele é o nosso dono? Porque ele nos comprou. Nós éramos escravos do diabo. O diabo era dono, era nosso dono, e ele nos escravizava. Ele era injusto com o nosso dono, nosso outro dono. Ele era injusto, não nos oferecia nada e só queria se aproveitar, né? Aí Jesus, ele chegou para o diabo e disse assim: quanto que é? Quanto que é o raio? Qual é o valor do raio? O raio custa X. O diabo sabia que Deus está disposto a pagar. Aí colocou um preço bem caro, né? O raio, ele não custa 10 reais, não, ele custa 10 milhões. Jesus disse: eu pago. Não importa o preço, não importa o preço que tem que ser pago. E eu quero dizer que já foi pago o preço de toda a humanidade. Do mais perverso pecador, isto
você foi comprado, é pela fé. Então de repente você olha para Jesus na cruz e você se vê crucificado e você age como se fosse crucificado. Uma pergunta eu ouvi durante um bom tempo na quadrangular, né? O que é que Jesus faria no seu lugar? Quando você for fazer alguma coisa, qualquer atitude, você diria assim: o que Jesus faria nessa situação? E é o que Jesus faria, é o que você vai fazer. Jesus não faria isso, então eu não vou fazer isso. Porque nós temos uma inclinação terrível pela carne. Olha que interessante. Jesus, certa feita, ele disse, né? Olha, vocês conhecem as coisas aqui da terra, mas eu conheço as dos céus. Vocês falam daquilo que eu não conheço. Desculpa, vocês falam daquilo que vocês não conhecem, mas eu falo daquilo que eu conheço. Então observa que nós estamos a todo dia aprendendo. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho que aprender, eu tenho que aprender muito. E eu vou, às vezes, aprender a duras custas. Como Moisés falou, né? É humildade, a gente quebrantar o nosso coração e aceitar que nós somos sempre um aprendiz na presença de Deus. Caminhamos em direção da vontade de Deus. Presta atenção, meus amados. Quando você olha Paulo dizendo: eu já estou crucificado, eu já estou crucificado, não vivo mais eu. Porque às vezes, irmão, a maioria das pessoas pensa assim: viver é curtir, não é assim? Viver é curtir. Se a sua curtição fere a vontade de Deus, é melhor você não curtir. Porque o homem foi chamado para ser livre, mas não para fazer aquilo que sente vontade de fazer. Paulo dizia, né? Nem tudo me convém, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer? Posso. Só que se eu fizer algumas coisas, vai me gerar consequências. A vida vai ser um peso para mim. Mesmo que Jesus fale assim: olha, meu fardo é leve, mas a gente quer o fardo pesado do diabo. A gente corre atrás do fardo do diabo, do manjar do mundo, das coisas do mundo. Você aceitou Jesus e você sabe que tem que crucificar. Crucificar a sua carne, crucificar os seus desejos. Você está vivendo uma vida agora diferente. Você já não é mais deste mundo. Pode prestar atenção que Deus, Ele te dá a oportunidade de recomeçar. Deus dá a oportunidade, Deus dá todos os ingredientes para que você possa recomeçar. Ele mesmo diz: eu sou a pedra de fundamento. Não adianta construir, trabalhar, noite, dia e noite, sem ter uma base. Quanto tempo vai levar para você construir essa base? Glória a Deus. E nessa base, o que você precisa colocar? Se a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a pedra angular, a pedra base, a pedra de sustentação. Por que o homem, na maioria das vezes, vê a sua vida sendo destruída? A palavra de Deus diz que o homem sabe aquele que constrói a sua casa sobre a rocha.
Nós não estamos falando da casa, nós estamos falando da base. Porque antes de você construir sua casa, você precisa. Uma passagem que me vem à mente, aquela passagem que diz assim: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você se preocupa com todo o resto, mas não se preocupa com a base. Então, aquilo que Deus te chama a fazer, vamos fazer uma coisa por vez. Não tenha pressa. Porque, irmão, não é fácil, não. Quando você começa a fazer as coisas de Deus, o diabo, ele vai se colocar no meio, para você não fazer a coisa certa. E o maior inimigo do homem, eu tenho falado aqui, não é o diabo, é o próprio homem. A primeira coisa que você precisa é desfazer do homem carnal que existe em você, porque é uma briga só. Eu me lembro quando Neemias, estava construindo os muros, levantando os muros. Deus colocou no coração de Neemias: vamos lá, vamos construir. E aí o diabo começou a colocar pessoas, Sambalate, Tobias, a profetisa falsa lá, para que a obra fosse parada. A obra de Deus na tua vida, ela não pode ser parada. Como é que está a sua construção? O homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. A casa é você que constrói, mas a base é o Senhor quem dá. Pastor, eu quero ser rico. Legal, bacana, você vai ser rico. Planeja, tenha planejamento, Você pode ter tudo? Pode, com certeza você pode ter tudo. Mas lembre-se uma coisa: vai vir tempestades. O vento vai bater na casa, que é a tua vida, que é aquilo que você faz. E a palavra de Deus diz que aquele que não construiu a sua casa sobre a rocha, o vento vai bater, tempestade vai bater, e a gente cai no desespero. Cai ou não cai? A gente cai no desespero. Quando a gente começa a ver ruir as coisas do nosso redor, nós caímos no desespero. Nosso Deus, ele diz assim: olha, eu lembro de uma historinha dos 3 porquinhos, do lobo e dos 3 porquinhos. Lembra dessa historinha? O lobo vai lá e sopra, mas lá tem um porquinho lá inteligente que ele pega. Não estou chamando ninguém aqui de porquinho, tá bom? Mas lá tem um porquinho inteligente que ele constrói a coisa certa, faz as coisas certas. O lobo vem, sopra. A gente sabe que o lobo é o próprio diabo. Irmão, então não tenha pressa. Comece bem, comece certo. Volta se é necessário voltar. Tenha humildade e simplicidade para voltar. Porque a gente quer tudo no ano, nós queremos tudo rápido. Queremos para ontem. Nós estamos numa era, a era da tecnologia. É onde você bate um botãozinho. Toma cuidado, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Pode vir tecnologia, pode vir da forma que quiser. Deus continua sendo o mesmo. Você pode notar que Deus não usa celular. Glória a Deus, aleluia. Deus não usa celular. Ele não precisa do celular porque ele tem uma memória extraordinária, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus não precisa disso. Pelo contrário, ele deu sabedoria para o homem, e o homem tem buscado cada dia mais sabedoria e entendimento, porque Deus permite, e essas coisas é permitido por Deus. A palavra de Deus diz no livro de João: sem mim você não vai conseguir
conseguir fazer nada. É tão gostoso quando você vê as coisas progredir na sua vida, as coisas dar certo. É tão legal, é tão bacana. No Salmos 1, a Bíblia diz, né? O homem que medita na lei do Senhor dia e noite é como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto do tempo. Toma cuidado com essa palavra, no tempo. E tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele faz dá certo. Mas observa que ele tem uma mistura. Ele está misturado com a palavra. Ele acredita na palavra. Ele permite que a palavra governe as suas ações, as suas atitudes. Se não der certo no início, fica tranquilo, porque Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus vai acontecer na tua vida. Que é o chamado Cronos, né? É o tempo de Deus. Você vai fazer, e as coisas não acontecem, fica tranquilo, porque tem o seu tempo, o seu momento de acontecer. E Deus preparou esse momento para fazer festa. No dia que acontecer, Deus vai fazer festa na sua vida. Glória a Deus. Você não espera para o dia do seu aniversário? Olha, o meu aniversário, eu vou fazer isso, eu vou encher bexiguinha, eu vou comprar buzininho, eu vou fazer um bolinho, vou chamar meus amigos. Você espera, tem criança que espera. Quando é que vai chegar amanhã o aniversário? E meu aniversário não vai chegar? Quando está chegando, né? Aquele desespero para que chega. Ou seja, mas o aniversário é só no dia do aniversário, não é fora do dia. Fora do dia não tem graça. Mas no dia não tem muita graça. Então espera o tempo de Deus acontecer. Aleluia, Jesus. Observa que no Salmos 1 ele diz: as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que ele faz. Em tudo que faz. Tudo que faz dá certo. A palavra prospera ali significa dá certo. Você faz, deu certo. Você fez, deu certo. Amém. Glória a Deus. Aí você fala, mas por que eu fiz e deu certo? Porque Deus governa as suas ações. Porque você está misturado com a palavra. Já não tem mais diferença entre a palavra e você. A palavra é você e você é a palavra. Que coisa absurda. É a palavra personificada. É a palavra que personifica. É como se você fosse a palavra. Para não complicar mais. Jesus foi chamado de verbo de Deus, não foi? Glória a Deus. Ali no Evangelho de São João, capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez o quê? A palavra fez carne. Agora vamos lá. A carne se fez a palavra. Fala assim comigo: a carne se fez a palavra. Observa. E o verbo, a palavra, fez carne. Habitou entre nós. Andou entre nós. A palavra de Deus está aqui hoje, tá? A palavra de Deus está andando aqui hoje, tá? A palavra está entrando no teu ouvido, tá? É essa palavra que eu estou falando, personificada. Quando o verbo se faz carne, a palavra é muito simples. É Jesus. Jesus é especial, Jesus é diferente. Mas enquanto é você? Você é a palavra. Olha lá.
passava na rua e a mulher, acho que era viúva, olhava e via. Não era viúva não. Ela falou para o marido assim, ela falou para o marido, não era viúva, né? Ela falou para o marido assim, vamos fazer um quartinho para o profeta? Lembra dessa passagem? Vamos fazer um quartinho para o profeta? Ela viu o profeta passar, vamos fazer um quartinho. O profeta não pediu nada. Mas ela, vamos fazer um quartinho? E o profeta disse, olha lá o profeta de Deus. Olha lá a palavra. Olha lá aquele que fala da parte dele. Olha ali a palavra andando. Personificada. A mistura que dá certo. Você é inteligente? Eu creio. Eu creio que você é inteligente. Mas a sua inteligência pode ser o seu problema. Você sabia disso? Tem pessoas que acham tão inteligente que ela é enganada pela sua própria mente. Paulo dizia, né? O que eu compreendo, o que eu entendo, se torna o quê? Esterco. Você percebeu que a sua inteligência, desculpa a expressão que eu vou usar, fezes? A minha inteligência, graça e a bondade de Deus, ela permanece inteligente quando eu submeto a sabedoria de Deus, ao filtro de Deus. Deus filtra. De repente a minha inteligência pode ser o meu caos, a minha destruição, porque eu confiei em mim, eu confiei na minha inteligência. Então eu quero que a minha inteligência continue sendo inteligência. Então o que eu faço? Eu submeto a sabedoria de Deus. Veja, sucedeu também no dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteram para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava, por ali entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Alguém falou isso? Alguém disse isso? O que eu estou dizendo, meu irmão? Você tem a liberdade de se misturar com a palavra. Você não é obrigado. Quando Paulo falou assim: olha, eu já morri, não vivo, eu não vivo mais. Ele tomou uma decisão. Eu não, mas está vivo. Ele está vivo. Não vivo mais? Como assim? Ele morreu? É um fantasma? Não. Ele tomou uma decisão de viver para Cristo. Pastor, e como é que fica o meu emprego? A minha família? Irmãos, eu quero dizer que você pode misturar a palavra em todas as suas receitas. Eu sempre falo aqui. Você quer um livro de sexo? A Bíblia é o livro de sexo. Você nunca percebeu isso? Você quer um livro de administração? A Bíblia é o livro de administração. A Bíblia é o livro dos livros. O que você precisa? Tem na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O que você precisa fazer? Está na Bíblia. Você passa a viver. É claro que você não sabe tudo, né? Você não sabe tudo. Você está aqui aprendendo, eu aqui também estou aprendendo. Nós não sabemos tudo, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente aplica. Deus, Ele conduz a sua vida. Deus coloca pessoas para te ajudar na condução da sua vida. Não é assim que a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 4? O Senhor dá profetas, o Senhor dá pastores, o Senhor dá evangelistas, o Senhor dá mestres para a edificação da tua vida.
para edificar, para construir a sua vida em Cristo. Você está construindo a sua vida. Você está neste mundo. Eu tinha um pastor e o pastor dizia assim: você anda nessa terra, mas você pisa no céu. Esse lugar não é nosso. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem aqui. Um dia nós vamos partir. Se a gente dá muita ênfase às coisas aqui, você acaba perdendo o norte, a direção. Deus não é contra o seu casamento, porque o seu casamento é de Deus e foi Deus que estabeleceu. Então, Deus, isso não fere o propósito de Deus. Você trabalhar também não fere. Você comer uma pizza e no shopping não fere. Eu nunca vi, olha, está escrito lá, aqueles que forem no shopping, né, não entrarão no reino de Deus. Eu nunca vi isso, vi? Eu nunca vi. Roupa, por exemplo, você compra uma roupa azul, branca, maior, menor, sei lá, não fere o propósito de Deus. Então o que você faz? O que Deus está falando? Deus está falando o seguinte: que tem coisas que você tem que tomar cuidado em fazer. Você quer alguém legal do teu lado? Às vezes estava a pastora Cris, ela disse assim para mim, né? Ela acha que eu não ouço ela, mas eu ouço. Ela disse assim: todo ser humano tem um anjo da guarda. Lembra? Todo ser humano tem um anjo. Nós temos um anjo da guarda. Ela disse. E eu disse para ela que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, que é o anjo do Senhor é Jesus. Ele acampa ao seu redor. Aí ela falou assim: mas e o anjo da guarda? Eu falei: todos nós temos os anjos de Deus que nos envolvem, que estão a nosso serviço. Tem muito crente que não sabe disso, né? Tem muito crente que luta sozinho, briga sozinho, chora sozinho. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 o quê? Que os anjos de Deus são ministros de Deus para te ajudar. Os anjos lá no Apocalipse estão dizendo que os anjos são nosso conservo, ou seja, são nosso servo. Os anjos de Deus são nosso servo. É claro que você vai mandar no anjo, né? Você vai pedir ao Pai, que quem tem o comando dos anjos não é você, é o Pai. Mas você tem consciência que o anjo, você está envolvido por anjos. Eu vou te dizer, irmão, tem muitas pessoas que estão vivas hoje, que está aqui, ó, está aqui, dentro dessa igreja, que era para já estar no Dom Bosco, enterrado. Mas o Senhor não permitiu. Não era o tempo. Deus deu ordem. Olha lá. Não são eles. Eles quem? Os anjos. Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Não é você? Glória a Deus! Você sabe disso. Você sabe que o diabo sabe o seu potencial mais do que você. Sabia disso? O diabo sabe que você é um perigo para o inferno. E quando ele sabe disso, ele fala assim: eu vou quebrar ele, antes que ele faça o que ele não sabe que deve fazer. E aí o Senhor envia a ordem e fala: nesse daqui você não mexe. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Penha? Esse aqui você não mexe. Amém, Senhor. Amém? Então você precisa entender o
quando você se vê em perigo, primeiro agradece a Deus por essa coisa gostosa de você ser especial. E segundo, você diz para Deus assim: Senhor, envia, Senhor. O peso está grande, está difícil. Ajuda-me, Senhor. Envia ajuda. Envia, Senhor. Você vai perceber, você crê nisso? Você vai perceber que o seu fardo se torna mais leve. Mas você alcançou isso através de quê? Através da fé. Você acreditou. Porque crente que não acredita não funciona, irmão. É que nem um revólver lá parado. O revólver precisa da mão de alguém. O carro ali parado não funciona. Você é um crente que simplesmente precisa funcionar. Você é crente? Então você precisa funcionar. Faz o céu funcionar em seu favor. O céu está à disposição daqueles. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o céu, o reino de Deus, ele é tomado por violência. Já viu, pastor? Já viu? O reino de Deus é tomado por violência. Tem muito crente tímido, sabia? Mas você não merece. Mas eu sou tão pequenininho. Você já viu isso? Você já viu isso? Glória a Deus. Se você for na proporção, Deus é maior na sua vida, amém? Deus é grande na sua vida. Mas se você for olhar o que Deus, como que Deus fez, toda a obra que Deus preparou para você, você não vai dizer isso. Amém? Amém. Então é importante você compreender. Veja, Mateus capítulo 11, versículo 12. Você precisa ser violento. Você precisa. Pastor, ora pela minha mãe que ela vai fazer cirurgia hoje. Você precisa entender que crente tem que ser ousado. Deus te criou para você ser ousado. Glória a Deus. Amém? Amém? Irmão? Amém. Se você não for ousado, nada vai acontecer. Verdade. Essa é a verdade. Desse jeito. A Bíblia diz, se não me falha a memória, capítulo 10, assim, lá em Lucas, capítulo 10, ele diz assim: eis que eu vos dou poder. Amém? Eis que eu vos dou poder. Amém? Amém. Vou repetir. Eis que eu vos dou poder. Amém. Mas você pode ter poder e não fazer nada. A Bíblia diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você não faz nada. Então o crente precisa ser o quê? Ousado. Aleluia. Glória a Deus. Peraí, eu não estou sozinho. Você vai enfrentar uma doença, eu não estou sozinho. Aquele que me gerou de uma forma especial. Eu posso. Deus é comigo. Amém? Amém. Eu vou conseguir, eu vou superar. É uma mistura, irmãos. Eu sempre comento e falo sobre o número da trindade e da criação, né? O número da trindade, que é 3, né? Por isso você fala que é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. E o número 4, que é o número da criação. 4 é o número da criação. Só que assim, existe um representativo, alguém que representa a criação, que é o homem. O homem representa a criação. Ou seja, você pode olhar aqui o número 4, né? Falar assim, ali no livro de Levítico, Êxodo, você vai ver ali o altar. E no altar você vai ver 4 chifres, 4 hastes, né? Alguns homens, para se livrar da morte, grudavam lá no. Sabia disso? Grudavam no chifre, para não morrer. Quando alguém ia matar, então ele sabia que pegando ali ele não morria, né? Porque se alguém tocasse na pessoa ali,
A morte podia ir para o outro lado. Então, o que eles faziam nesse altar de 4 pontas? Essas 4 pontas significa a criação de Deus, toda a criação de Deus. E o sangue era tirado do animal e era aspergido nos chifres. Eles molhavam ali. Ou seja, dizendo que o sangue de Jesus ele está sobre toda a terra. Só que tem alguém que representa a criação, que é a coroa da criação. E quem é a coroa da criação? Quem é a coroa da criação? O homem. A coroa da criação é o homem. Você é o que representa a criação. Você tem o domínio. Lá no livro de Gênesis diz o quê? Lá no capítulo 1, ele diz assim, o Senhor, capítulo 1, capítulo 2, não me lembro, diz assim: eis que você vai dominar sobre o ar, sobre as águas e sobre a terra. Não é assim? O homem domina sobre todas as coisas, porque ele é a coroa de toda a criação. Então a beleza de toda a criação está nele. Quando eu falo do número 4, eu estou dizendo exatamente disso. Observa, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eu ainda completo. O número 4, o número do homem, o número da criação, está ali. Eu quero que você compreenda o seguinte: Deus deu para você a administração deste lugar, da terra, mas você precisa ser ousado, você precisa ter autoridade. Isso não vai perder a sua humildade, tá bom? Porque tem pessoas que não sabem a diferença de uma coisa e de outra. Você precisa entender que você está na dependência de Deus. Você está misturado com o Senhor. Você vê, né, que lá no livro de Gênesis a palavra de Deus fala de Deus e que a palavra estava lá. Quando Deus falava, a palavra estava lá. Ou seja, a palavra estava misturada com Deus, a palavra era Deus e Deus era a palavra. Hoje, Deus quer que você seja a palavra, que você se mistura o suficiente com Deus a ponto de viver os propósitos de Deus e não os seus, viver os sonhos de Deus e não os seus. Mas você vai deixar, você não vai viver, fica tranquilo, porque você vai viver o melhor. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores, muito maiores que os seus. Deus te criou para você ser feliz, ser abençoado, para que as coisas dão certo, para que você governe. Mas Ele disse: sem mim, sem a minha presença, você não vai conseguir. Houve uma época que a gente tinha tudo, né? Tinha essa comunhão com Deus plena, mas hoje nós precisamos buscar, nós temos que correr atrás. Se mistura com a palavra, leia a palavra, ore a palavra, cante a palavra, durma a palavra, levante a palavra. Pastor, você está dizendo para mim ser fanático? Eu estou dizendo, irmão, que todo conhecimento de Deus que estava em você, que você perdeu, quer voltar. Está batendo na tua porta. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar para você. Deixa eu ser a sabedoria que governa a tua vida. É Provérbios, é quem fala? É Provérbios. É Provérbios que fala que a sabedoria bate na tua porta. Você perdeu. Ela saiu, ela foi embora, agora está voltando. Está batendo na tua porta. Olha, eu quero ser conhecimento, eu quero ser a fartura da tua vida, eu quero ser a prosperidade na tua vida. Deixa eu entrar, eu estou dizendo assim, conhecimento.
Conhecimento de Deus que não fere Deus, porque tudo que é de Deus não fere Deus. Deus está batendo na tua porta. Sabedoria, olha, presta atenção. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta sua voz. Versículo 21. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas estradas das portas e das cidades profere suas palavras. 22. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiarei o conhecimento? O que eu estou falando? Eu estou falando que você tinha. E ela abriu a porta e saiu. Agora ela está querendo voltar. Vai querer fazer parte da sua vida. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar entendimento. Eu vou te dar riqueza. Amém? Eu vou te dar alegria. Glória a Deus. Oh, bênção. Glória a Deus. Eu vi me ajudando ali, né? Amém. Filha do pastor Guilherme. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer a oportunidade. Mas vamos misturar? Vamos fazer uma mistura perfeita? Vamos? Nós vamos orar. Eu quero aqui, quero agradecer nossos irmãos que estavam conosco lá, né? Se mistura com a palavra. Hoje essa palavra é para você, para mim, para nós. Se mistura a palavra. No começo você vai ter dificuldade, você vai lutar, né? A sua carne não vai querer, porque você é mais de Deus, menos da natureza física, né? Mas procure se envolver tanto com Deus que você seja parte dele e venha dar certo nessa vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, graça e paz, e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe.